Já que você falou em ver na China um prédio nessa tecnologia, me lembrou aqui também a questão um pouco sobre o setor de construção na China, Vandi, que a gente viu aí nos últimos dias não, né? O minério de ferro agora está se recuperando hoje, mas chegou na quinta-feira até a pior cotação, acho que dos últimos 5 meses, no ano caindo mais ou menos em torno aí de 24%, muito impactado também, né, pela falta, talvez, vamos dizer assim, uma expectativa era muito maior de uma reabertura, principalmente do setor de construção ali na China. A gente tem visto os reflexos disso no minério. Eu queria entender também um pouco da sua leitura em relação a essa queda expressiva que a gente viu o minério ter ali. Está se recuperando hoje, passou dos $100 ali a tonelada, mas a gente viu uma queda bastante acentuada nos últimos dias. Paula, o ser humano, e principalmente o mercado financeiro, gosta muito do auto-engano. Né? A gente sabe melhor que isso, mas acredita. Essa é a base do otimismo sem base. Mas vamos lá. Há tempos eu digo aqui que a abertura da China, né, dado as estruturas macroeconômicas da China e a relação com o mundo e a situação geopolítica com os Estados Unidos, ela não seria uma panaceia. Eu acreditava, como acredito, e nós temos um crescimento pujante da China, né, 4% no primeiro tri, mas é comparado com uma base muito baixa, que é o ano passado, muito baixa. Então, 4% é algo que é uma gotinha num oceano gigante do país que tem a maior demanda por minério de ferro, aço do mundo. Por quê? Porque é um país com mais de 1,4 bi de pessoas, que não tem um mercado financeiro pujante, que não tem um mercado financeiro com alta liquidez e que 30% do seu PIB é o mercado de real estate, é o mercado imobiliário, que é o mercado onde as famílias fazem as suas apostas e colocam os seus dinheiros, né, os seus savings, o valor dessa família, o patrimônio da família está normalmente associado no mercado imobiliário. O real estate é o grande mercado interno da China. E é por isso que a gente teve tantos benefícios ao longo dos últimos anos com o crescimento da China, com mercado focado no minério de ferro, essa demanda praticamente interminável. O problema é que a China tem um problema muito sério. Primeiro, que existem mais de 100 milhões de habitações, de casas construídas, que não têm ocupantes. Então, nós temos uma bolha patrocinada pelo crescimento e a falta de alternativa. Segundo ponto, essa bolha foi estimulada pelo governo com taxas de juros para as mortgages, né, para as hipotecas, muito baixas, né, que subsidiaram investimentos em segunda, terceira e quarta casas, né, ou apartamentos, etc., por parte do governo. Inclusive, existem cidades que são mímicas de cidades medievais, cidades francesas, existe tudo para todos os gostos. O problema é que não existe uma demanda efetiva, tanto de aluguel como de pessoas para comprarem essas casas. Então, esse é um mercado que vive uma bolha e a grande parte desse crescimento da China no primeiro tri não foi nesse mercado. Esteve focada em serviços e em gastos governamentais. Então, a gente vê que a demanda por minério de ferro e por toda a estrutura de construção, a cadeia de valor de construção na China está bastante abalada, né? E a mesma coisa está acontecendo com outras commodities, como o petróleo, que o James acabou de falar a respeito disso. E as duas commodities, petróleo e minério de ferro, têm uma forte correlação com a performance da China. E a China, a reabertura da China, como eu esperava, ela é positiva para a economia do mundo, mas não é uma panaceia em um mundo que está um pouco andando de lado. A gente tem uma economia pujante dos Estados Unidos, que o governo americano, através do Federal Reserve, do Banco Central, está tentando acalmar em função dessa inflação bastante elevada, tá certo? Que ela é muito insistente. Nós temos uma Europa andando de fato de lado, com a grande chance de recessão na economia mais importante, que é a Alemanha. Então, nós temos um Japão parado há 30 anos, quase 40 anos parado, e certamente não serão os mercados emergentes que suprirão essa demanda. Então, né, adiciona em cima disso uma questão de ordem geopolítica, que é uma relação bastante conturbada, com agressões verbais que se tornam cada vez mais
estridentes entre o Joe Biden e o Xi e os outros membros dos governos, nós temos uma situação que a China começa a não ser a alternativa que a gente esperava.